Olá, hoje a gente vai desvendar um dos maiores, se não o maior desafio do governo. Como é que se controla os gastos com o pessoal? Vamos usar como base a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 e entender direitinho quais são as regras do jogo para contratações, reajustes, benefícios e, claro, como isso tudo impacta a máquina pública. Vamos nessa? A pergunta de $1 milhão é essa, né? Como, na prática, o governo consegue botar um freio numa das suas despesas mais pesadas? É exatamente isso que a gente vai detalhar agora, mostrando as ferramentas e, principalmente, os limites que a lei impõe para tentar manter as contas no azul. Bom, para organizar nosso bate-papo, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Primeiro, o controle geral dos gastos. Depois, vamos mergulhar nos detalhes de benefícios e auxílios. Aí a gente fala sobre o famoso limite de despesas e as regras de contratação. E para fechar, a gente amarra tudo e entende por que isso é tão importante. Então, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Controlar o gasto com o pessoal não é só uma questão de economizável. É um pilar fundamental da tal da responsabilidade fiscal. É sobre garantir que o dinheiro que sai do nosso bolso, dos impostos, seja usado do jeito mais eficiente possível. Olha só que interessante. Para que o governo possa criar um cargo novo, contratar mais gente ou dar um aumento, não é só uma questão de querer. A lei, muito espertamente, coloca um filtro. São duas condições básicas, essenciais, que têm que ser cumpridas antes de qualquer coisa. E aqui estão elas, as duas travas principais do artigo 125. Primeiro, tem que existir o cargo vago na estrutura. Não dá para simplesmente inventar uma vaga do nada. E segundo, que é crucial, o dinheiro para pagar essa nova despesa já tem que estar lá, separadinho, aprovado no orçamento. Sem isso, meu amigo, nada feito. Agora, vamos pegar um exemplo bem prático que sempre dá o que falar, o auxílio moradia. Usar ele como um estudo de caso ajuda a gente a enxergar como essas regras funcionam no detalhe, sabe? Para benefícios bem específicos. Mas antes de tudo, o que é esse tal de auxílio moradia? Bom, de forma simples, é uma ajuda de custo. Ela é paga para servidores que precisam se mudar para outra cidade a trabalho, mas esse só é importante, quando o governo não tem um imóvel funcional para oferecer. E as regras, olha, são bem restritas. Para um agente público conseguir receber esse auxílio, ele precisa cumprir todas essas 5 condições ao mesmo tempo. Não é uma ou outra não, são todas. Se falhar em qualquer uma delas, já era. O benefício não pode ser pago. Isso mostra bem a intenção da lei de limitar o auxílio para casos muito, mas muito específicos. E para 2026, tem uma medida de controle bem direta e super clara. O parágrafo 8º da lei é taxativo. O valor do auxílio moradia não vai ter nenhum reajuste durante o ano inteiro. Está congelado. É uma forma bem direta de impedir que essa despesa específica cresça. Agora a gente entra num dos mecanismos mais importantes de controle, o limite de despesas. Pensa numa espécie de gatilho, uma linha vermelha que, se for ultrapassada, aciona um monte de restrições automáticas na gestão de pessoal. É bem sério. E esse é o número-chave, o número crítico. O artigo 126 diz o seguinte: se a despesa total com pessoal passar de 95% do limite máximo que a Lei de Responsabilidade Fiscal permite, o sinal de alerta acende com força total. Ok, o sinal de alerta acendeu. E aí, o que acontece na vida real quando o governo chega tão perto do teto de gastos com a folha de pagamento? A consequência é imediata e afeta diretamente a operação da máquina pública. E a consequência é essa aqui. Enquanto os gastos estão ali, tranquilos, abaixo dos 95%, vida que segue. Pode pagar hora extra, tudo funciona normalmente, mas a partir do momento em que essa linha é cruzada, a regra é clara. Fica proibido pagar por serviços extraordinários. É uma medida dura para dar uma freada brusca no aumento da folha. Aí vem um ponto crucial. Essa proibição de horas extras é para sempre? Não é bem assim. A lei até prevê algumas exceções, mas elas são bem restritas. Só em caso de emergência ou de relevante interesse público e ainda precisa de uma autorização especial. Ou seja, não é uma decisão simples de reverter, não. Vamos dar uma olhada agora em como o orçamento separa os tipos de contratação. Isso é fundamental, porque o jeito que um gasto é classificado define se ele entra ou não naquela conta dos 95% que a gente acabou de ver. A diferença contábil é toda essa aqui. O salário de um servidor concursado, por exemplo, entra na conta de pessoal, que é o famoso GND1. Já o pagamento para uma empresa que presta um serviço terceirizado vai para outra caixinha, a de outras despesas correntes, o GND3.
E por que essa sopa de letrinhas toda importa tanto? Porque só o que está no GND1, ou seja, servidores e empregados públicos, é que entra na conta para ver se o limite de 95% foi atingido. Os gastos com os terceirizados, por serem de outra natureza, ficam de fora desse cálculo específico. Bom, chegamos na parte final, que é onde a gente conecta todos esses pontos. Afinal de contas, por que se importar com essas regras tão técnicas de orçamento? O que isso muda na prática, no dia a dia? No fim das contas, o objetivo por trás de toda essa estrutura legal é até que bem simples. É garantir responsabilidade com as contas do país. E isso significa usar o dinheiro de forma mais inteligente para que sobrem recursos para o que realmente importa, como saúde, educação, infraestrutura e tudo isso com regras de gestão de pessoal que sejam claras e transparentes para todo mundo. E se for para resumir tudo em uma frase, seria esta: a saúde financeira de um país depende e muito da capacidade do governo de gerenciar seus custos de um jeito que seja sustentável a longo prazo. E o gasto com o pessoal, por ser um dos maiores, está sempre no centro dessa discussão. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A gente viu um conjunto de regras bem definidas, com gatilhos, com travas, mas a grande pergunta que fica no ar é: será que, na prática, esses mecanismos todos são suficientes para garantir aquele equilíbrio fiscal que o país tanto precisa? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro das nossas contas públicas.